Olá pessoal, como é que vocês estão? Nós vamos para mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser de correção. Nós vamos corrigir aquelas atividades que vocês fizeram no caderno que foram passadas na aula anterior, né? Algumas atividades sobre a importância da água e também sobre como era a agricultura no Egito Antigo. Não é para a gente comparar a agricultura do passado com a agricultura do presente, aquela que é feita hoje com máquinas modernas. Vamos ver então essa correção e depois eu vou passar para vocês algumas páginas do livro que vocês vão fazer para a próxima aula. Vamos lá. Muito bem, pessoal. A primeira pergunta que foi proposta para vocês fazer no caderno é a agricultura, né? Explica o que é agricultura. Então, lá no comecinho da nossa videoaula era muito claro, né, que a agricultura nada mais é do que o cultivo de plantas, né, a plantação, com quais objetivos? Primeiro, com o objetivo de produzir alimentos, né, para a gente se alimentar, produzir comida, e também produzir matérias-primas para a fabricação de diferentes produtos lá na indústria, né? Então, a agricultura pode, além de produzir comida que a gente come diretamente do jeito que é produzida, mas também pode produzir matérias-primas, ou seja, produtos que são transformados em outros quando são levados para a indústria. Tá certo? E a número 2 complementa a primeira. A número 2 diz que na agricultura, matérias-primas podem ser produzidas para a fabricação de vários produtos, como eu acabei de falar para vocês. Como, por exemplo, né, nós demos lá no slide a cana-de-açúcar que vira etanol. Pense então e identifique um produto fabricado com as seguintes matérias-primas. Bastava um, eu coloquei dois, né, para dar exemplos mais variados para vocês. Quando a gente planta trigo, né, a gente não come o trigo do jeito que a gente planta. Ele é levado nas indústrias de alimentos, né, eles são levados nas padarias, por exemplo, e lá são transformados em pães, em bolos, né, em biscoitos. Então tem vários produtos feitos de trigo, né, a farinha, né, também com que se faz esses pães e esses bolos, não é? A laranja, lá na indústria, né, ela é transformada em suco, ela pode ser transformada em geleia, né, numa indústria de doces, de alimentos. Então tem várias possibilidades do uso da laranja também. A soja, o que a gente faz com a soja? Pode cozinhar, claro, né? Pega lá colhe lá na agricultura, né, leva para casa, prepara como se fosse feijão. Mas na indústria ela pode virar óleo, o famoso óleo de soja, pode virar farinha de soja também. E o milho? O milho também, ele pode ser consumido do jeito que ele é produzido. Claro, ele pode ser cozido, por exemplo, né? Quando ele é seco, ele serve de comida para a galinha, né, para o gado. Agora, na indústria, ele vira farinha, ele vira maisena, ele vira farinha de milho, né, aquela farinha em flocos que a mãe usa para fazer cuscuz, por exemplo. Né? Então, são várias possibilidades, né, de transformação dessas matérias-primas que eu coloquei aqui. Vamos ver a número 3. A água para irrigar as plantações pode chegar até elas através do quê? Como que a água pode chegar até a agricultura, né? Até o sítio, até a fazenda? Bom, gente, ela pode chegar principalmente de duas maneiras, não é? Ela pode chegar através de poços que o homem escava até atingir o lençol d'água, ou o homem pode escavar canais onde a água do rio, né, através desses canais, chegam até as plantações. Então, os dois modos principais é através de poços ou de canais. Porque é difícil haver água encanada, né, água de torneira, realmente assim de sistema de água como tem na cidade, numa grande fazenda do interior do Brasil, por exemplo. Certo? A questão número 4. No passado, lá na época dos homens das cavernas ainda, o que fez com que o homem deixasse de ser nômade, ou seja, que ele parasse de perambular de um lugar para outro à procura de comida? O que ele descobriu que fez com que ele não precisasse mais sair à procura de comida, que ele começasse a produzir a sua própria comida? O que fez com que ele fizesse isso foi a descoberta da agricultura, né, pessoal? Ou seja, o homem descobriu que as sementes germinam se elas forem plantadas, se elas forem jogadas no solo.
né? Então isso fez com que o homem deixasse de ser nômade e se fixasse num lugar e começasse a fazer suas casas, não é? Então o homem não precisando mais sair à procura de comida, né, para coletar vegetais para comer, e também não precisasse mais caçar animais, porque nessa mesma época também ele começou a domesticar animais. Então o homem deixa de precisar perambular de um lugar para outro e passa a se fixar num determinado ponto. Vamos lá, a quinta questão. Quando o ser humano se fixou, então, num certo lugar, num determinado lugar, construindo suas casas, começaram a surgir vilas e cidades, não é? As casas foram aumentando uma perto da outra e surgiram as primeiras vilas, as primeiras cidades, dando origem, então, às primeiras civilizações, aos primeiros grupos organizados de seres humanos. Numa região, né, chamada de Crescente Fértil, surgiram quais civilizações? E essa região muito fértil para as plantações era devido a quais rios? Então vamos lá, são duas perguntas em uma. Né? As primeiras civilizações, elas surgiram na região da Crescente Fértil, né? E formaram o quê? As civilizações do Antigo Egito, né? Nas margens do rio Nilo, e também a civilização da Mesopotâmia, entre, quer dizer, no meio, né, dos rios Tigre e Eufrates, onde hoje é um país chamado Iraque. Certo? Então, respondendo, quais foram essas civilizações que surgiram na Crescente Fértil? Foram as civilizações do Egito Antigo e da Mesopotâmia. Né? E devido a quais rios? Devido ao rio Nilo, lá no Egito, e devido aos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, no atual Iraque. Certinho? Vamos ao número 6. Lá no Antigo Egito, qual era a melhor época do ano para praticar a agricultura? E por que essa época era melhor? Bom, gente, então era quando as águas do rio Nilo baixavam, né? Nós vimos na teleaula que as águas do rio Nilo, na época das cheias, elas inundavam toda a margem desse rio, desse grande rio que corre lá no Egito, né? Quando elas baixavam, quando não era mais época das chuvas, as águas baixavam e deixavam o que no solo que elas tinham inundado? Elas deixavam uma camada de matéria orgânica, né? Que era muito fértil, que fertilizava o solo, que deixava o solo bom para a plantação. Então, a melhor época para os egípcios plantarem era na época em que o rio Nilo baixava, né? Deixando então uma camada fértil, uma camada orgânica que fertilizava o solo, que deixava o solo bom para plantar. A número 7. Quais os principais produtos, né, cultivados pelos antigos egípcios? E o que eles faziam com a produção que sobrava? Bom, tem até ilustração na nossa videoaula. Né? Os principais produtos que os egípcios plantavam eram a uva, o figo, o trigo e a cevada. Eu até falei para vocês na videoaula que o pão, né, com que se faz o trigo, né, e a cerveja, ou melhor, o trigo com que se faz o pão e a cevada com que se faz a cerveja, né, eram muito plantadas no Egito. Então, tanto o pão como a cerveja, elas têm origem também lá na região do Antigo Egito, né, por causa do cultivo desses produtos aqui. E o que sobrava da produção, eles começavam a praticar um tipo de comércio, né, muito primitivo ainda, muito antigo, através das trocas. E mesmo depois eles inventaram, né, o dinheiro e começaram a vender essa produção. Certo? Vamos lá, número 8. Com o que os antigos egípcios cultivavam a terra? Quais eram as técnicas que eles usavam? Eram técnicas muito antigas, né, gente? Muito primitivas ainda. Eles usavam pedaços de madeira, né? Usavam machados, mas com as lâminas ainda de pedra, né? Eles lascavam a pedra, né? Lascavam e depois também poliam a pedra, né? Deixavam a pedra em condições de corte. E também enxadas de uma rocha muito resistente, né? Para aguentar as pancadas que essas enxadas davam no solo, claro. Então eram instrumentos muito ainda arcaicos, né?
muito primitivos, muito básicos. Mas a número 9 é o contrário, né? Hoje em dia, com a modernização, o que se usa na agricultura? Então, hoje em dia, claro, não se usa mais esses instrumentos antigos, né? Apesar ainda dos pequenos agricultores ainda usarem enxadas, ainda usarem instrumentos tradicionais, essas enxadas, claro, já são de metal, né? Não são mais de pedra. Mas nas grandes plantações são utilizadas máquinas modernas, como as colheitadeiras, por exemplo. Tinha até exemplo lá na nossa videoaula. Não é? As colheitadeiras, então, colhem a produção numa velocidade muito maior do que se a produção fosse colhida na mão. E não só a colheitadeira, tem máquinas também para escavar o solo, né, para plantar, e depois a produção é transportada também em grandes caminhões até os centros abastecedores, certo? Vamos à última, número 10, lá do Egito Antigo de novo. Os faraós eram os governantes do Antigo Egito. Eu pedi para vocês citarem 2 dos mais importantes desses faraós e o que acontecia com eles quando eles morriam, né? Então, 2 exemplos que eu dei no texto, né, foram os faraós Tutankhamon e Akhenaton. Foram 2 dos mais famosos, até hoje são 2 dos mais conhecidos faraós do Egito Antigo. E após a morte, né, quando eles morriam, o corpo era mumificado, né? Ou seja, primeiro ele era embalsamado, né? Os órgãos eram retirados, era tratado com substâncias, né, que evitavam a decomposição. Depois eram enrolados em faixas de linho, né, transformados em múmias. E finalmente, então, eram colocados no sarcófago e sepultados no interior das pirâmides. Tá? Então, as pirâmides tinham a função de ser a última morada dos faraós, né? o local que eles eram sepultados. Certo? Então, pessoal, corrijam direitinho. Se precisar, voltem, né, o slide da videoaula, que vocês veem as respostas todas aqui, para vocês conferirem direitinho no caderno se fizeram tudo corretamente. Bom, espero que todo mundo tenha corrigido direitinho as atividades do caderno. Um conselho, não deixem acumular atividades, né? Já falei isso bastante, mas é importante sempre estar relembrando. Porque se as atividades começam a acumular, depois vocês não dão conta, gente. Fica muito difícil de resolver tudo de uma vez no final do mês, no final do bimestre, não é? Então vão fazendo à medida que os vídeos chegam, que as atividades são passadas, tá bom? Para a próxima aula eu tenho algumas páginas do nosso livro Vem Voar para vocês lerem e fazerem também. Né? Páginas 90 a 101, né? Não são atividades em todas as páginas, as atividades são esparçadas, não é? E há alguns pequenos textos, né, entre essas páginas, onde tudo o que foi falado na videoaula é retomado lá. Então, vocês lendo com atenção e fazendo atividades dessas páginas do livro, vocês também estão retomando o que nós discutimos na nossa aula da semana. Tá bom? Na próxima aula a gente corrige e terminamos as aulas dessa semana com as questões do Google Forms. Tá bom? Até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau.